Vamos lá. Não. Se eu fizer isso depois de 15 dias, eu perco todo o efeito dramático da pausa, você tá entendendo? O efeito da pausa, ele precisa doer na audiência. Se depois de 15 dias você fala, gente, tô aqui de férias e tal, etc., ele precisa doer na audiência. Justificar, não tem justificativa. Ele mostrou que ele é um bosta, um mau caráter, né? Que ele organizava ataques contra os próprios amigos, que é uma pessoa falsa, que é duas caras. Então, o que eu posso mais falar sobre isso, né, cara? Tá aí pra quem quiser ver, né? Tá aí pra quem quiser ver. Mas eu quero detalhes. O que você acha que foi a parte mais importante? Porque assim, nós fomos alvo, Renato, e vocês estão assistindo, por praticamente... É um ano que ele começou a atacar a gente no meio das eleições do ano passado. Um ano de uma série de ataques muito, muito escrotos. E aí a vira e mexe a gente tinha que vir falar. Eu quase não respondi. Devo ter gastado umas 7, 8 lives respondendo ele nesse período todo. Né? E a maior parte das respostas vieram de você. A gente descobriu muitas coisas no caminho. De que ele tem como objetivo me atacar e me destruir. Né? Ele acha que tem que me atacar e tal. 2, que você incomodou ele demais. Você fez ele tirar férias. Férias não. Como é que chama? A pausa dramática. Pausas dramáticas, né? Que sujeito um pra mexer no psicológico. E não mexer no nosso psicológico. Da audiência. É da audiência dele, cara. Ou seja, é manipulação, né? É uma manipulação, é um jogo emocional bizarro contra os próprios seguidores. Tanto que restou, como aquele rapaz tem um nome lá, chama Bucetossauro. Não. Ele acabou com o cara. O cara ficou emocionalmente destruído. Sim, isso é verdade. Não. Cara. Então que traga-nos. O cara ficou mal, o Rodrigo Ataídes até foi lá, tipo, porra, mano. Fica bem, brother. É verdade. O cara ficou com a destruído. onça vegana dele. Ele ficou sem cevar o bucho dele. Foi foda. Desenvolva, Renato. Cara, vamos lá. Acho que aqui sobre o que foi revelado pra ele, tá? Eu posso resumir algumas coisas aqui. Mas basicamente é o seguinte, né? Tudo começa... Eu fiz tudo em ordem cronológica. Eu aprendi com o Arthur Doval isso aí, tá, cara? Eu separei por pastas, por datas, tá? E por tipo de argumento que ele tava fazendo, né? E nomeei tudo aqui pra ficar fluido, né? Na hora de contar basicamente tudo que eu vi ali, né? Então, cara, tudo começa... né, com ele falando que ele vai consultar um assessor do gabinete do Álvaro Dias. Logo ele, que assim, ele questiona muito isso. Pô, como assim, né? Como assim? Mas ele vai lá, né, consultar assessor de gabinete. Depois tem o pessoal do grupo dele falando que ele questiona, olha só o que ele questiona, que no começo da campanha de 2024, a Amanda, ela tinha um dinheiro que foi privado, doação privada pra campanha dela, e eu não tinha recurso ainda nos 2 primeiros dias de campanha, foi bem no início, assim, e ela mandou pra minha campanha. Né? Que não tem nenhum problema com isso, né? E aí eles começam a questionar isso. E aí o pessoal do próprio grupo fala, não, isso daí é legal, isso aí não tem nenhum problema, tal. E mesmo assim ele usou. E aí eu vou comprovando ao longo das conversas que eles, sabendo que as denúncias eram falsas, eles usaram isso mesmo assim. E eles criaram uma rede. E aí vem a parte pra mim que é processável, que essas pessoas precisam responder, principalmente o senhor Carlos Becker, né? O Carlos Becker, que eu vou mandar uma foto dele aí pro Riso, tá, Riso? Que ele não pode ser descoberto, ele falou, né? Que não pode vazar e tal, quem que ele é. E é uma pena, né, pessoal, se vocês fizerem aí o Carlos Becker conhecido aí no Brasil inteiro, né? E aí eles falam, não, mas tem que pegar a denúncia e passar pra mais gente, e fazer mais pessoas denunciarem, e tem que jogar pra mais gente. Se cada uma pessoa conseguir mais 3 pra denunciar também, cara, isso é assédio judicial. Isso é facilmente enquadrado como assédio judicial. Ainda mais diante do fato de que é uma ação que eles sabidamente... Pode pôr na tela aí, pessoal. Tem a informação de que nós somos inocentes. Portanto, Sim. você não pode denunciar alguém quando você não tem a intenção de denunciá-lo por meio da verdade, mas sim como estratégia. No próprio grupo eles falam isso. Não, isso daí é legal, nada a ver. Mas aí o senhor Carlos Becker, ele fala num áudio, ele chega a dizer assim, uma coisa o Kim disse é verdade. A denúncia, ela fala muito mais alto do que a absolvição. Então temos que trabalhar nas denúncias. Ou seja, foda-se a verdade, foda. O que importa é a denúncia. O que importa é, estou denunciando, por mais que seja mentira, tá? E olha só que coisa, cara. Isso daí eu acho que foi alguém lá em cima que me deu um aviso aí, né? Que eles queriam, no fundo, nessa denúncia de nazismo, eles queriam jogar pra mim. Eu era o alvo. Eu era o alvo. Porque eles acharam que eu tinha ido no podcast do Vic Vanilla. E aí eles iam dizer que, por eu ter ido lá, né? O que eu posso ser, obviamente. Só um nazista. Somente, lógico. Né? E aí o alvo era eu. E aí eles não encontraram, porque eu não fui, porque no dia eu não quis ir. No dia, eu falei, cara, não quero ir, né? Vou pedir pra outra pessoa. E não teria nenhum problema eu ter ido, né? Porque até então esse cara não era isso. Ele era outra coisa. Ele foi no Vilela. Ele era um satanista que tinha virado cristão, não sei se era algo assim. Algo assim. Ele já foi tudo, na verdade, né? E ele já tinha ido no Vilela, ele foi no Redcast, ele foi em todos os podcasts aí, dos maiores do Brasil, né? Então não teria nenhum problema eu ir. Só que eles iam usar isso pra me atacar, pra fazer essa relação.
Logo eu, que fui convidado pelo Consulado-Geral de Israel, estava lá em Israel esse ano em missão oficial, eles queriam fazer essa ilação. Então mostra, o que eu mostrei é que todas essas denúncias contra o Partido Missão, de que havia qualquer tipo de irregularidade, era flagrantemente mentira, porque esse Carlos Becker, esse zarolho aí, ele tentou fazer um partido em 2021, chamado UDN, né, que é reviver a UDN. Ele cita Carlos Lacerda várias vezes aí no grupo, né? Carlos Becker é conhecido como Carlos Lamerda. Né? Ele tentou fazer esse partido e ele entrou em contato com uma empresa para viabilizar as assinaturas. O que é isso, Renan? Que é Compra isso? de assinatura, gente. E aí ele manda mensagem para essa empresa falando: oi, eu que falei com vocês em 2021 para viabilizar assinaturas de um partido. Aí os caras, não, a gente não faz isso e tal. E ele manda isso no grupo, ou seja, ele faz a prova contra ele mesmo de que ele é um fraudador. Sim. Né, um fraudador. E aí quando o cara é vagabundo, ele mede você com a régua dele, com a régua moral dele. E ele achou que a gente estava fazendo isso. Porque o número de assinaturas da missão subiu depois das eleições, mas subiu por um único motivo. Os cartórios eleitorais estavam fechados. E a própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, no momento, ela deu uma decisão favorável pra gente, nos dando mais tempo ainda. Porque os cartórios não estavam Porque os cartórios não estavam fechados em fruto do período eleitoral. A Carmen Lúcia participou. Por que o Carlos Becker não denuncia a ministra, né? Pois é. Então, eles nos mediram com a régua deles, esse que foi o erro. Né? Por isso que eles fizeram aquela denúncia patética, ridícula, né? E mais do que isso, sabidamente falsa, das quais eles pediam para outras pessoas fazerem a mesma denúncia para engrossar o caldo, né? E aí eles criam várias táticas de manipulação, olha, na campanha do Bolsonaro eu fazia tal coisa, né? O Nando Moura que diz que não, nós que usamos o bolsonarismo e o petismo, ele usando dessas estratégias, que fulano postou tal coisa, tem que ir lá e atacar ele, tem que fazer um ataque lá, não sei quem, principalmente André Guedes, Danilo Gentili, Marcelo Brigadeiro, ao Alan dos Panos, tá? Então toda essa galera aí era alvo de monitoramento e de ataque dessas pessoas do grupinho do Nando Moura. O objetivo deles era atacar para eles ficarem com medo e aí nos atacarem. Exatamente. Então o Nando, que diz que é um sujeito muito íntegro, que não tem grupos políticos, ele tinha um grupo político que fazia política, produzia notícias falsas, tinha um gabinete do ódio que produzia imagens e matérias, tentava atacar os outros através da reputação, inclusive através das suas próprias famílias, e nas supostas amizades que ele tinha, ele jogava tudo de lado em nome de uma luta política que interessava a ele. Exatamente. Nossa, olha, eu vou te falar, Nando, assim, isso é pior do que ser um político. Porque eu conheço políticos que não chegam nem um terço disso aí. Você é muito pior do que um político. E tem uma coisa, tá? Assim, a tática que você usa de manipulação emocional dos seus seguidores, põe aí na tela aí, da isso. pausa dramática, que coisa pesada, brother. Que coisa feia. Caramba. Vamos lá. E assim, tem ele lá atacando familiares, aí ó. Sim, é um trabalho de bastidor que tem que ser incentivado e coordenado. Olha ele aí, ó, falando pra fazer um ataque aos familiares. Ele que ia lá chorar pro Danilo Gentili e pro André Guedes, falar que eu estava usando o pai dele como porrete, né? Não era ele que dizia isso. Antes de eu fazer qualquer vídeo sobre ele, ele tava aí, ó. Olha o que ele tava aí falando aí de vocês. Olha o que ele falou aqui do pai do Arthur, cara. Olha o que ele falou do pai do Arthur, da família do Arthur. Mandei aí pra você também, Riz. Vamos lá. Zoom aí, o pai, um cara mandou, o pai é empresário... Dono de siderúrgica. Tirou isso do cu dele. Siderúrgica é um tipo de negócio, assim, o Arthur Exato. seria bilionário, se o pai dele Exato, fosse dono... O Arthur seria bilionário, tá? Tem pouquíssimas siderúrgicas no Brasil. Você tem a antiga Usiminas, você tem a antiga CSN, é uma ou outra. O pai do Arthur tem uma siderúrgica. O irmão não sei ainda, ele deve ter um usina hidrelétrico, o irmão dele, já pra acompanhar o tamanho do pai, né? Vamos lá. Aí o Nando vai lá. Que corja de filhos da puta. Só porque ele tem uma siderúrgica? Tipo, ele só odeia por odiar. E aí veja o raciocínio completamente torto. É um investimento do pai do Arthur. Ele deve estar metendo a grana no partido. Espera um pouquinho. O pai do Arthur, vamos supor que ele fosse uma... Vamos pressupor tudo isso como verdade, tá? Então o pai do Arthur tem uma siderúrgica e ele resolve, com os lucros que ele tem na siderúrgica dele, doar dinheiro pro partido. E o Nando afirma que ele faz isso. O que tem de errado nisso? Não teria absolutamente nada de errado. E eu ia pedir, se o Arthur tivesse uma siderúrgica com o pai dele... Ô Arthur, eu tô aqui vendendo livro amarelo, você tá ramelando aí com uma siderúrgica, brother. Pede pro teu pai botar lá, ó, bota grana no partido. Eu tô aqui igual um mascate vendendo tudo. E o cara com uma siderúrgica. Ah, Nando, é um investimento do pai do Arthur. Ele deve estar metendo grana no partido. Por isso... Aqui, ó, por isso o Arthur nunca pode sair. A teta gorda quem proporciona ele. Deixa eu entender. A teta gorda... Então, vamos supor, a teta gorda seria o pai que tem uma siderúrgica e que bancaria o filho. Veja,
Você pode chamar isso de várias coisas. Isso não é uma teta gorda. Porque eu sempre chamava de teta gorda a ideia de mamar, né? Mamar dinheiro público, né? Está mamando dinheiro público. O Arthur não pode nada. Se o Arthur quiser ser ajudado pelo pai, ele está mamando a teta gorda, que absurdo. Pô, o Nando só quer que o Arthur morra de fome. O Nando quer assim, que o Arthur não tenha nenhuma opção de sobrevivência, né? Nada. Então nem com uma siderúrgica hipotética que o pai dele não tem. Ele poderia. O pai dele não poderia nem doar um dinheiro privado dele. Olha aí, ó. Esse aí é o Nando coordenando ataques, né? O pessoal fez um vídeo editado ali sobre nós. Ele é isso, manda bala, manda bala, manda bala. Tem mais aí, ó. Mandei mais coisa aí. Aí, ó, esse aí é o Carlos Becker falando com a empresa. Olha o que ele diz ali, ó, na segunda. Olá, em 2021 eu estava tentando criar um partido político. E creio que essa foi uma das empresas com quem trabalhamos para viabilizar as assinaturas. Gostaria de saber se vocês ainda mexem com isso. Aí eles falam, não, a gente faz LGPD só. Ou seja, né? Tentou comprar um partido político, né? Tentou comprar um partido político. O Carlos Becker, então, deixa eu entender, ele é um sujeito que tentou montar partido na maior tranquilidade, não conseguiu, e aí ele ficou tentando jogar pedra na gente que basicamente seguimos os procedimentos e fomos honestos. É isso? É isso? É isso. Tá. É isso. Tem mais aí? Mais um que eu mandei? Agora você mandou? É. 20 Valet Plus, hein? Vamos botar a meta aí de 40, Rizão. Olha aí, ó. O dia que sai o meu vídeo. Não vou acompanhar. Realmente cheguei no meu limite, meus amigos. Agora eu vou mostrar um pouquinho de áudio, né? Vocês gostam de áudio, pessoal? Som, pode ir? Tá com o fone aí? Pode. Outra coisa é o seguinte, se as coisas escalarem bem... Quem é esse áudio? Do Carlos Becker, que não podem divulgar, tá? Quem é ele e tal. Ele deixa isso muito claro que não pode. Quando o Nando voltar, ele pode vir muito forte, né? Ele pode vir muito forte. E batendo pesado na questão do Ben Pontes e Renato Batista. Aí, ó. Porque esse vídeo que eu comentei lá mais cedo, né? Do Arthur Duval, falando que o Ben Pontes foi colocado como nazista porque ele dava like sem querer, né? Cara, o Nando vem, chega e fala do Ben Pontes e põe esse vídeo do Arthur e fala, ué, ele dá like sem querer, mas ele também vai em podcast junto com o Renato Batista sem querer. Olha aí. Aí, meu irmão, aí você destrói a imagem moral desses caras, sabe? Aí você liga eles diretamente com o nazismo, né? Só que a gente precisaria achar o vídeo do podcast, porque o Vic Vanilla ele tirou do ar. Eu não tô muito afim de entrar na Deep Web pra tentar procurar essa coisa, sabe? Mas Ele vai entrar na Deep Web? Cara, por favor, se a gente conseguir achar esse podcast onde tá o Ben Pontes e o Renato Batista, no podcast do Vic Vanilla, vai ser sensacional. Eu concordo com você. Só pra te responder disso aí. Sim. Ali, quem perguntou por que o Nando Moura tá em verde, né? Não é que ele me passou isso, é porque a pessoa exportou a conversa, aí o Nando Moura é o contato salvo, aí a gente põe num aplicativo que ele põe como se fosse do WhatsApp. Eu tenho o bruto aqui de todas as conversas, tá? Só pra explicar. A minha ideia seria, à noite, hoje, né, nós traçarmos as diretivas do que fazer amanhã, entendeu? Mas já colocar hoje à noite, né? Pra ter um brainstorming, as pessoas entenderem, assimilarem, e amanhã começarem, né, de forma assíncrona, né? Cada um na sua subrede lá, atacando determinadas pessoas, monitorando os posts de determinadas pessoas, né? Uma forma que a gente agia na época do Bolsonaro, né? Bom, pra quem não sabe, né, gente, eu trabalhei na campanha do Bolsonaro em 2018, 2017, 2018, né? A primeira live que ele fez com os influenciadores, fui eu que bolei. Daí que ele começou a fazer as lives, né? E naquela live, que tava o Bernardo Kister, o Alan dos Santos e o Flávio Morgenstein, lá na casa do Paulo Marinho, eu entrei em contato com um monte de gente, inclusive o Nando Moura, inclusive o MBL, para pegar videozinhos, né, que o Bolsonaro ia responder. Bom, a estratégia era essa, né, na parte do Twitter, quem ficava responsável era a Rebeca Ribeiro, que era da M4, e aí a estratégia era, um grupo de pessoas ficava monitorando uma pessoa. Na hora que a pessoa postasse no Twitter, esse grupo de pessoas lá ia em cima, dava um reply, tagueava alguém, para chamar a atenção, porque a partir do momento que a pessoa posta, outras pessoas veem instantaneamente. E se você comenta, você começa a engajar muito, né? Então seria uma estratégia mais ou menos parecida com essa, né? Assim, esse cara tava utilizando uma estratégia de políticos, de campanha, da campanha do Bolsonaro, para dar hate em pessoas das mais diversas em cima da tese dele. Outra coisa, esses papos, assim, é muito papo de picareta, né? Um cara que tentou montar um partido chamado DN e não conseguiu, obviamente que é um Zé Ruela. Eu conheci esse cara realmente em 2018, numa padaria. Ele é um Zé Ruela, ninguém deu crédito pra ele porque ele tinha cara de Zé Ruela, ele é um Zé Ruela.
Né? E naturalmente. Aí um cara que fala, não, o Renato deve ter feito um podcast com o Vic Vanilla no da Deep Web. Sabe assim, lá. Eu gosto do conceito de Deep Web, que é como se fosse assim, um beco que você se esconde na internet. Aí você tá lá cometendo crimes, ó. O Renato tá tipo, Vanilla, vem aí, vamos falar absurdos aqui. Que coisa de bobo, velho. Novamente, é um bando de bobo tentando nos atacar. A audiência ela precisa entender a falta como também uma agressão, né? Mas não por minha parte, pela parte do MBL. Então o efeito psicológico a se criar é muito importante. O que acontece, né? Só para explicar. Tem que ter uma denúncia mais pesada, né? É a denúncia feita por alguém mais influente, e essa denúncia ela tem que ter um advogado acompanhando, né? Porque o Ministério Público pode arquivar ou abrir sobrestado e etc. Então tem que ter o advogado ali para ficar no encalço do Ministério Público e das instâncias onde está parado. E os outros processos de outras pessoas estão ali só para reforçar, né? Só para engrossar o caldo, né? Botar pressão. Legal. Pois é. Legal. Você entendeu? Você entendeu? Assim, eles sabiam que não tinha validade nenhuma. Bota um cara lá, Isso. vai jogando e tenta jogar uns outros processos. Deve ser, por exemplo, denúncias oriundas das outras pessoas que eles mandavam pra engrossar o caldo. Isso. Eles queriam criar um clima em cima de notícias falsas de que a gente tava fraudando usando um volume de denúncias mentirosas. Tanto que você me contou que eles foram até jornalistas do Globo e do Estadão pra tentar passar essas denúncias. Você lembra a denúncia mentirosa de que nós roubamos dinheiro do fundo eleitoral pra financiar o partido? Que é a denúncia que o Nando divulgou e depois ele fez a pausa dramática. Ele fez um vídeo divulgando essa denúncia e aí ele se pausou dramaticamente. Tem aí o print, pra que os seus seguidores ficassem lá totalmente desesperados. Ah, como eu vou cebar meu bucho? Ah, meu bucho, como eu vou cebar meu bucho? Eu queria falar assim, seguidor do Nando Moura, você foi tratado como um idiota completo. Você foi manipulado como um imbecil. Vejam isso. A última linha lá, ó. Vou levar esse assunto ao meu amigo do Geão na quinta-feira. Aí ele vai lá, toma um café com o cara, aí ele tenta o Estadão, aí eles mandam, puta, pra aquela jornalista, a Raquel, não sei o quê. Tentaram de todas as formas. E assim, é o que eu falei ontem. Pra atacar o MBL, pra imprensa, se você falar o MBL é feio, é capaz dos caras publicarem. Sim. MBL é feio, veja a denúncia. Nem isso eles conseguiram. Nem de tão bosta que é. Por isso que só saiu no canal desse retardado, entendeu? Só no canal desse retardado. E nenhuma delas foi pra frente, né? Então isso prova mais uma vez aí que todas essas denúncias que a gente sofreu ao longo do tempo foram falsas, fraudulentas, né, motivadas por um grupinho de um bando de vagabundo, uns losers, né? Isso é uma coisa de loser, né? O cara dedicar a vida inteira dele a atacar não sei quem, cara. Get a life, sabe? Mas muito. É impressionante isso. Tem mais áudio aí, Riso? Tem bastante, mandou uma porrada Isso, de áudio. então põe aí, ó. Põe aí que tem mais. E aí juntar, por exemplo, pessoas cabeça, né? Que podem coordenar também, entende? Não fazer um grupo com um monte de gente, mas sim pessoas estratégicas. Eu vi que essa Coceia é uma delas, o Felina do Fundão, tem um tal de Botafogo também, que eu vi que ele faz sempre isso. Acho que é Salvador ou Botafogo, não lembro agora. Tem algumas pessoas aí que eu vejo que fazem isso consistentemente, de forma consistente. E seria interessante pegar essas pessoas e que estejam ao tempo fazendo isso, né? Porque a gente sempre tem que esperar que o nosso inimigo trabalhe com contra-inteligência, né? Pode ter alguém fazendo isso simplesmente para ser o infiltrado, né? Então, seria bom estudar, pegar esses cabeças, botar em um grupo e começar a coordenar ataques. Né? Em determinado momento, falar, ó, coordena sua sub-rede aí para atacar tal pessoa com tal post, pega aqueles posts do Miguel e floda esse post no perfil das pessoas, num grupo de pessoas, ou em uma mensagem que ele tenha tweetado há pouco tempo, né? Para encher esse pessoal dessas mensagens, né? Encher. E eu acho que em breve a gente vai começar a ter várias denúncias no Ministério Público. Eu já passei por algumas pessoas, né? Essas pessoas elas vão fazer a denúncia, né? Se vocês puderem fazer também, pessoas de confiança, né? Você explica a situação e tal. Eu fiz isso, né? Então, algumas pessoas vão fazer essa denúncia mesmo. Então, quanto mais denúncias a gente tiver de pessoas físicas, assim, pessoas que são cidadãos comuns, melhor. Interessante as estratégias do grupo político do Nando Moura, né? O grupo político do Nando Moura que não, vamos dizer, não feliz em manipular emocionalmente seus seguidores, em fazer suas pausas dramáticas para as pessoas ficarem ansiosas. Ele montou um time de picaretas para produzirem denúncias falsas e em organizarem e orquestrarem ataques contra... Olha que legal. E muito engraçado, ele entregou toda a turma, né? Tinha aquela moça feia lá, a Cami Escocei, tinha uma outra, Lina, não sei o quê. Quem diria que eles estavam juntos e trabalhavam junto com o Nando Moura. Que coincidência, hein?
Meu Deus. Que gente patética. Tem o Nando Moura aí também falando aí, pra coordenar esses ataques por trás das cortinas. Ah, eu não acredito que ele usa por trás das cortinas. Por favor. Eu não acredito. Esse Renato Batista, ele é peixe pequeno, né? Ele é só um... Uma coisa que o Renato não é pequeno. Ah, babaca! Oh, Você vai me ofender aqui? não vai ofender esse herói, não. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. O outro fez uma pausa dramática pelo Renato. Eu tô aqui, ó. Eu tô tipo seu bucetossauro. Eu sou meu bucetossauro. Esse Renato Batista, ele é peixe pequeno, né? Ele é só um vermezinho lá que fica recebendo um dinheirinho pra lamber bota. Primeiro do Arthur, agora do Guto Zacarias, né? Então eu não vou atacar ele. Eu vou mirar no chefe dele, entendeu? Vou mirar na reputação do chefe dele. Aí ele soltou o vídeo do Todo Guto. peixezinho pequeno do MBL que me atacar vai ser o alvo vai ser o peixe grande. É isso. É um grande bosta. plano. É um bosta. O Nando me ataca diariamente, tá? Há um ano. E, tipo, Nando não está fazendo diferença. Não está. E você só provou que você é louco, você perdeu todos os seus amigos, você tá todo cagado, tá? Você vai se dar mal na justiça. Aí ele fica, eu vou destruí-los na justiça. Eu vou moê-lo. Não, cara, é só um processo também. Não é que você vai moer ninguém. O dia vai continuar do mesmo jeito amanhã. Processos se ganham, processos se perdem, tá? A gente pode ganhar como pode perder. Eu acho bem difícil, mas assim, pode ser que você ganhe. É da vida. Isso não prova nada. Você continua sendo um babaca. E tá exposto que você é um babaca. Parece que ele tem uma redenção. Eu vou destruí-lo através de um processo. Bom, o irmão dele já tentou tirar vídeo meu do ar e perdeu, né? Sim. Agora lembrando sobre o irmão dele, né? Você deve ficar... Tá difícil a situação do irmão dele, né? Podemos falar dele hoje aqui. Eu queria comer, não sei se, eu não quero adiantar coisas que vão sair na sua importante live que eu adoro. Não. Aqui... Porque assim, uma das coisas, Renato, que me deixam preocupado é que eu vejo uns horários de mensagem do irmão dele, horários que ele tá trabalhando, e me parece assim, ele não está tão preocupado em atender a prefeitura de Imbu. Né? Me parece que o foco dele é muito mais em atender o seu mamão. Né? Me explique um pouco. Cara, assim, a lei... Há um julgado do STF que permite, né, que os procuradores, eles advoguem de maneira privada e etc. Normal. Beleza, vamos respeitar aí a decisão, né? Agora, é muito estranho quando o seu próprio irmão, sabendo que você, procurador do município, advoga em horário comercial, ele tenta dizer que, sei lá, o Selbit, ele não pode fazer um tweet meio-dia. Sim. Porque ele trabalha com o Faustino. Que membros dos gabinetes dos políticos eleitos pelos partidos, mas pelo Movimento Brasil Livre, não podem